No fundo azul do mar Mediterrâneo, em meio ao silêncio absoluto das profundezas, repousa uma cidade esquecida. Suas ruas, agora cobertas por areia e corais, um dia foram percorridas por homens e mulheres de uma civilização que desapareceu sem deixar rastros na superfície. Por milênios, ninguém soube da sua existência. Nem mesmo as lendas ousaram mencioná-la. Mas ela estava lá, intacta, adormecida, esperando para ser reencontrada. E foi somente no século XXI, graças a um avanço tecnológico que jamais esteve ao alcance dos antigos exploradores, que essa cidade perdida foi redescoberta, não por mergulhadores, mas por drones. Máquinas equipadas com câmeras de alta definição e sensores de mapeamento 3D, mergulharam fundo e mostraram ao mundo que o passado pode estar literalmente debaixo d'água. A cidade em questão chama-se Pavlopetri. Localizada próxima à costa sul da Grécia, ela ficou submersa por mais de 5.000 anos. Durante séculos, ninguém suspeitou que ali, sob as águas cristalinas do mar Egeu, dormia uma das cidades mais antigas e bem preservadas já encontradas. Ela é tão antiga que existia antes mesmo das pirâmides do Egito, antes de Atenas, antes de Roma. Pavlopetri foi construída ainda na Idade do Bronze, numa época em que a escrita mal havia sido desenvolvida e os primeiros traços de civilização estavam começando a se espalhar pelo mundo. A descoberta dessa cidade muda completamente o que pensamos saber sobre os primórdios da organização urbana. O que os drones revelaram é inacreditável. Uma malha urbana completa, com ruas pavimentadas, casas com vários cômodos, grandes praças, espaços abertos que podem ter servido para rituais ou reuniões públicas, e até mesmo um complexo sistema de canais e escoamento de água. Tudo isso milênios antes de cidades como Esparta ou Atenas surgirem. A primeira vez que Pavlopetri foi mencionada nos registros arqueológicos foi na década de 1960. Um grupo de mergulhadores britânicos havia identificado ruínas submersas perto da costa, mas com a tecnologia da época, era impossível mapear adequadamente a extensão da cidade. Durante anos, ela foi apenas uma nota de rodapé na arqueologia clássica. Mas tudo mudou quando pesquisadores voltaram à região com drones subaquáticos de última geração. As imagens que esses drones captaram são de tirar o fôlego. Pedras encaixadas com precisão, muros alinhados com orientação solar, ruas organizadas em linhas retas e objetos espalhados pelo fundo do mar que contam silenciosamente a rotina de um povo que o tempo apagou. Com a ajuda da modelagem digital em 3D, foi possível reconstruir virtualmente como Pavlopetri era em sua época de esplendor. E o que se viu foi algo surpreendente, uma cidade planejada, com um nível de complexidade muito acima do que se imaginava possível para aquele período. Tudo ali parece ter sido feito com propósito. As casas seguem padrões simétricos. Há áreas que claramente serviam para o comércio, outras que parecem ter sido locais de rituais religiosos. Foram encontrados vestígios de cerâmica, ânforas utilizadas para armazenar vinho ou azeite, objetos de uso doméstico e, possivelmente, pequenos artefatos religiosos. A riqueza de detalhes impressiona. Mas o mais curioso de tudo é que, até hoje, nenhum corpo humano foi encontrado. Isso levanta uma série de perguntas que ninguém ainda conseguiu responder. A cidade foi evacuada antes de ser submersa? Houve algum tipo de pressentimento coletivo de que algo terrível estava prestes a acontecer? Ou será que, simplesmente, os restos mortais de seus habitantes estão enterrados em um ponto que ainda não foi alcançado? A ausência de sepulturas ou esqueletos adiciona um mistério ainda maior à história já enigmática de Pavlopetri. A causa do seu afundamento não é menos intrigante. A região do Mediterrâneo é uma zona geologicamente ativa, com registros históricos de grandes terremotos e maremotos. Estudos sugerem que Pavlopetri tenha sido vítima de uma combinação de fatores naturais, tremores de terra, aumento gradual do nível do mar ao longo dos séculos e, possivelmente, algum grande evento climático. Mas, ao contrário do que muitas histórias fantásticas sugerem, não houve uma única catástrofe repentina. A cidade teria sido engolida pelas águas aos poucos, como se a natureza estivesse lentamente apagando uma memória. É exatamente essa transição sutil que torna Pavlopetri tão especial. Sua submersão gradual permitiu que as estruturas fossem preservadas quase intactas, sem os danos bruscos causados por desastres instantâneos. O estado de conservação da cidade é um milagre arqueológico. Diferente de ruínas em terra firme, que sofrem com erosão, vandalismo ou ocupações posteriores, Pavlopetri permaneceu intocada. O mar foi, ao mesmo tempo, seu túmulo e seu protetor. Não há marcas de invasão, guerras ou saques. O que existe ali é um retrato fiel, congelado no tempo, de como vivia um povo milenar. E é justamente isso que torna sua redescoberta tão impactante. Ela não é apenas um conjunto de pedras antigas debaixo d'água. Ela é a prova viva de que a humanidade sempre foi mais sofisticada do que gostamos de imaginar.
Mesmo em uma época sem metais avançados, sem escrita formal, sem impérios estabelecidos, aqueles povos sabiam construir, organizar, viver em comunidade. Além de ser um marco para a arqueologia, Pavlopetri reacende um debate antigo. Quantas outras cidades como essa estão escondidas sob os oceanos do mundo? Estima-se que durante a última era glacial, o nível do mar era cerca de 120 metros mais baixo do que é hoje. Isso significa que vastas extensões de terra que hoje estão submersas eram, naquela época, habitáveis. Costas litorâneas inteiras desapareceram, levando com elas assentamentos humanos inteiros. A humanidade, que sempre construiu suas primeiras cidades próximas a rios e mares, pode ter perdido uma parte significativa de sua história quando os oceanos avançaram. Pavlopetri, nesse sentido, pode ser apenas o começo. Um vislumbre do que ainda está oculto no fundo dos mares. A redescoberta dessa cidade também levanta questões sobre o nosso presente. Hoje, com o aumento do nível do mar acelerado pelas mudanças climáticas, cidades litorâneas ao redor do mundo estão em risco. Veneza, Nova York, Rio de Janeiro, Bangkok, todas enfrentam o mesmo destino que Pavlopetri enfrentou milhares de anos atrás. A história parece repetir-se, e Pavlopetri surge não apenas como uma relíquia arqueológica, mas como um aviso. Ela nos lembra da fragilidade das civilizações diante da força da natureza. Nada é eterno, nem mesmo as cidades que julgamos imortais. Enquanto cientistas continuam analisando os dados coletados pelos drones e desenvolvendo novos modelos digitais da cidade submersa, o fascínio em torno de Pavlopetri só aumenta. Estudiosos do mundo todo estão reunindo esforços para escavar, mesmo que digitalmente, cada metro daquela estrutura. Espera-se que novos artefatos sejam encontrados, e talvez, com sorte, novos registros que revelem mais sobre os habitantes dessa civilização esquecida. Até lá, Pavlopetri permanece como um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Uma cidade silenciosa, submersa, que desafia nossa noção de tempo e nos lembra de que o passado nunca está tão distante quanto parece. Ao final, o que mais intriga não é o que Pavlopetri já revelou, mas o que ainda está escondido. A cidade é real, está lá, visível, mas continua envolta em segredos. Quem eram aqueles que ali viveram? O que acreditavam? Para onde foram? Teriam sido os pioneiros de outras civilizações que depois floresceram em Creta, em Micenas ou até além? Ou seria um povo completamente desconhecido, cujas marcas foram literalmente levadas pelas marés do tempo? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, o mundo assiste fascinado à história de uma cidade que dormiu por 5.000 anos no fundo do mar, e que agora, graças à tecnologia, voltou a respirar. Pavlopetri é a prova de que ainda há muito mais sob as águas do que podemos imaginar. E que algumas das maiores descobertas da humanidade talvez estejam escondidas não nas estrelas, mas sob nossos próprios pés, ou melhor, sob os nossos oceanos. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário e sua curtida. Até logo, com mais vídeos sobre curiosidades.